primeira vez? Aqui. Não. Vem cá, meu amado. Em nome de Jesus. Aí, ó. O profeta vai vir junto. Amém? Gostaria que você estendesse as suas mãos agora para o amado. Amém, amados? Estenda suas mãos agora para o nosso amado pastor Eros, né, amado? Glória a Deus. Amados, é uma bênção ter vocês aqui, viu, minha amada? É uma bênção, viu? Obrigado pelo convite. Obrigado por vocês virem com tanto amor, com tanto carinho. Que desde já Deus venha honrar e venha derramar bênçãos sem medidas. Senhor, nós te agradecemos pela vida deste casal, por esta família. Te pedimos, Senhor, que neste momento o Senhor venha cobri-los agora, debaixo do teu manto agora de sangue, protegendo, guardando, livrando. Vai adiante deles com os anjos batedores, abrindo caminhos. Que eles sejam um canal, um instrumento na nossa vida neste momento. Que haja, Senhor, verdadeiro e genuíno a quebrantar. Que através dele o Espírito Santo venha fazer como esse azeite, nos encher. Que ele seja, Senhor, uma arma nas tuas mãos. Também uma vara em um cajado. Que venha sair da boca dele brasas vivas agora. Eu cubro esta família com o teu sangue, proibindo todo ataque e contra-ataque. Que o Senhor venha abençoar esta família com toda a sorte de bênçãos. E que eles estejam, Senhor, debaixo da tua proteção, graça e bondade. Em nome de Uaushua. Amém. A igreja diz amém. Glória a Deus. Boa noite, igreja, que a paz esteja com todos, amém? Pode ficar à vontade, pode ficar sentado. Se a pastora Marli puder, coloca para mim aquele fundo musical. Amém? Abra sua Bíblia em Mateus 6, versículo 33. Deixei só azul. Igual quando eu vou orar no meu quarto não, na minha sala. Aí eu deixo a luz azul acesa, coloco um fundo musical e fico lá chorando. E essa noite, essa madrugada eu estava orando. E você estava falando, a senhora estava falando sobre perseguição, sobre lutas. Que os inimigos vão vir. E a noite toda Deus estava falando para mim assim, não temas. E aí ele colocou no meu coração Isaías 41:10, que diz, não temas, pois sou contigo, não te assombres, pois sou teu Deus. Ele colocou Josué 1:9, que diz bem assim, Josué, seja forte e corajoso, não temas. Salmos 91, versículos 5 e 6, que fala que vai vir potestades, vai vir demônios, mas não temas. E o tempo todo Deus falando, não temas, não temas. Mas mesmo Deus falando, nós somos carne e nós tememos o tempo todo. Ninguém aqui é super-homem, somente Ele foi super-homem. Nós temos as nossas fraquezas, nós temos os nossos anseios, nossas preocupações. Em Mateus 6, Jesus está orientando as pessoas, faz parte do Sermão da Montanha. E Ele está falando assim, ó, não se preocupe com os tesouros, não acumuleis tesouros nos céus. E tem uma parte assim que eu acho muito interessante no capítulo 6, fala assim, por que andeis ansiosos? Vocês não conseguem acrescentar nenhum dia da vida de vocês, nenhuma hora. Lógico que Jesus não falou com essa palavra, né? Ele era mais doce. Mas ele estava dizendo, vocês não conseguem acrescentar. Sabe, a gente faz plano, eu preciso fazer faculdade, eu preciso trabalhar, eu preciso abrir uma empresa, eu preciso guardar dinheiro, eu preciso trocar de carro, eu preciso trocar de casa. E a gente fez tantos planos para o futuro, e a gente fica tão ansioso, mas tão ansioso que a gente não vive o hoje.
E aí Jesus está falando, por que está tão ansioso? Por quê? Você consegue acrescentar um dia da sua vida? Aí ele fala depois assim, olha para os lírios do campo. Salomão com toda a riqueza não se vestiu como os lírios do campo. Olha para os passarinhos do céu, eles não plantam, eles não colhem. E eles se alimentam, o Pai cuida deles. Imagina de você, imagina de nós. Ele vai cuidar. Sabe, Ele cuidou tanto que Ele deu a vida do seu filho. Para todo aquele que nele tivesse fé, teria vida e vida em abundância. E o mais interessante é que essa palavra eu ia pregar na minha igreja num domingo. E Deus vinha preparando. Mateus 6, 33. Deus falando, filho, só faça a minha obra, só faça a minha obra. Ele sempre fala isso para mim, só faça a minha obra. Toda vez que eu estou preocupado com o trabalho, Deus fala, só faça a minha obra. O tempo todo, o tempo todo. Usa profetas para falar assim, ó, só faça a minha obra que de você eu cuido, da tua família eu cuido. E aí Deus estava preparando, ministrando essa palavra no meu coração. E aí na sexta-feira, eu ia pregar no domingo. Na sexta-feira, minha esposa recebe uma mensagem de um pessoal que passa serviço pra gente, que a gente trabalha terceirizado. Falando, ó, esse mês a gente vai parar um pouco de passar serviço para vocês. Aí minha esposa já ficou preocupada. Eu ia ficar preocupada, aí eu falei, amor, Deus já estava preparando. Ele já estava falando ao meu coração. Ele já estava cuidando. E aí eu preguei no domingo. No domingo mesmo, no culto, a mulher do rapaz que passa serviço para mim falou assim, ó, tem peça lá que eu vou separar para você. Aí na segunda-feira, outro pessoal passou serviço e falou, ó, você pode vir buscar aqui o serviço para você tirar? Na terça-feira, um outro pessoal que nunca nem tinha trabalhado para ele direito, falou, ó, tem serviço aqui, você pode vir fazer? Por quê? Porque eu coloquei essa palavra, desse versículo que nós vamos ler no meu coração. Mateus 6, 33 diz bem assim, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta seu dia, seu próprio mal. Sabe, Jesus está falando assim, não se preocupe com o dia da manhã. Não se preocupe. Amanhã, nossa vida, o pastor Paulo Roberto sempre fala, nossa vida é como uma roda gigante. Um dia nós estamos em cima, outro dia nós estamos embaixo. Um dia a gente está tendo dinheiro para emprestar para todo mundo, outro dia a gente está tendo que pedir. Mas em todo o tempo Deus está cuidando. Sabe, Abacuque no capítulo 1 ele chega para Deus e falou assim, Senhor, até quando? Até quando teu povo vai sofrer perseguição? Até quando teu povo vai sofrer luta? Até quando Babilônia vai nos dominar? E aí no capítulo 2 Deus fala bem assim, Abacuque, não se preocupe, o justo viverá pela fé. E Abacuque entende isso. Capítulo 3, eu acho lindo o livro de Abacuque, é só 3 capítulos. E no capítulo 3, Abacuque, quando entende isso, ele fala, Senhor, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, os produtos da oliveira minta e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco. Ou seja, ele estava falando assim, Senhor, ainda que acabe tudo, todavia eu me alegrarei, exultarei o Deus da minha salvação. Sabe, Ele é o Deus da nossa salvação, Ele é o Deus do nosso socorro. Eu amava muito Salmos 46 quando eu era criança, porque foi um período tão difícil na minha vida, e nós não passamos fome porque eu falei para Deus, Deus, seja o meu pai.
E quando ia faltar alimento, a provisão chegava na porta de casa. Mas eu amava demais o Salmos 46, que dizia bem assim: Deus é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Por isso nós não temeremos. E eu falei: Deus, seja o meu pai. Então eu não temia. Mesmo quando eu abri a despensa, não tinha nada, só mosquito, teia de aranha. Mas eu não temia, porque eu sabia que eu tinha um pai. Apesar da gente olhar muitas vezes para o homem, eu olhava e falava assim: não, meu pai carnal não quer ser meu pai, mas o meu Deus, Ele nunca me rejeitou. Sabe a palavra que a campanha sobre a viúva, né? E aí eu fui dar uma lida rapidinha sobre a viúva, que eu vi a parte de Eliseu mesmo, né? E aí eu vi que ela estava preocupada. Ela chegou tão desesperada para o profeta, falou assim: profeta, meu marido morreu, a gente está devendo e vão pegar meus filhos como escravo. Imagina a preocupação dela. Mas ela foi buscar aquele que tinha Deus no coração. Sabe, nós estamos aqui buscando alguém que tem Deus no coração. Vocês estão buscando alguém que dá uma cobertura espiritual para vocês, que é a apóstola. E aí o profeta falou assim: não, junta aí as coisas aí, vamos resolver, pode deixar. E aí eu li, aí o final diz bem assim, não, o versículo 7 tem uma frase, um pedacinho que diz bem assim: paga todas as suas dívidas e viverás em paz. Sabe, ela chegou desesperada, aí ele fez a multiplicação do azeite, aí falou: tá vendo agora tudo isso aqui? Você pega, paga todas as suas dívidas e vive em paz, tu e teus filhos. Sabe, eles iam viver em paz. Deus sempre nos dá paz. E o Salmos 23, ele é um salmos que quando a gente lê ele bem assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Só que se a gente lê no hebraico, a palavra muda um pouco e a tradução fica diferente. Sabe quando fala assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Fica assim, horizontal. Não vai faltar o carro, não vai faltar a casa, não vai faltar nada, vai ter tudo que eu quero. Mas é diferente. O Salmos 23 no hebraico é assim: Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. Reparou como que muda? Sabe, o salmista está dizendo: Senhor, o salmista Davi, que passou tantas perseguições, rejeições. Tem uma parte, eu me identifico muito, que quando ia ter o profeta ia na casa de Davi, o pai chamou todos os filhos, mas Davi não, Davi ficou rejeitado lá, sozinho. Imagina, pastora, vai exemplo, o pastor mais conhecido do Brasil, o profeta mais conhecido do Brasil ou do mundo vai na tua casa. E aí a senhora vai chamar quase todos os filhos, quase todos os membros, mas a senhora não vai chamar. Imagina o coração de Davi. Você parou para pensar o coração de Davi? Tipo, meus irmãos estão lá, está todo mundo à mesa, mas o Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. De nada eu tenho falta, porque ele entendia que Deus era suficiente na vida dele. E quando nós colocamos isso no nosso coração, entra Mateus 6:33. As demais coisas são acrescentadas. Eu lembro que o meu pai, ele estava morrendo de câncer. E assim, quando ele estava afastado de Deus, ele era amigo do diabo. Mas quando ele voltou para Deus, ele virou amigo de Deus, de verdade. E aí ele estava
câncer no pâncreas e já tinha afetado todo o intestino dele, o estômago, tudo. E aí eu lembro que ele falou assim: filho, eu estava comendo uma goiaba do lado dele, goiaba bonita, cheirosa. Ele falou assim: filho, o pai pode cheirar essa goiaba? Eu falei: claro, pai, claro que você pode cheirar. Que ele estava com vergonha, né? Eu que fazia a higiene dele, ele estava com vergonha. Eu senti nojo, medo de eu sentir nojo dele. Então ele pediu: pai, pode cheirar essa goiaba? Aí ele pegou aquela goiaba, ele somente cheirou, olhou para o céu, deu um sorriso e falou: obrigado, meu Deus, somente por estar cheirando uma goiaba. Sabe, hoje a gente já comeu, a gente já abraçou alguém, a gente teve a casa, o alimento, tivemos tudo. E muitas vezes a gente olha assim e fala: meu Deus, eu quero aquilo. E não temos a alegria do que já temos. Que a gente fica tão focado naquilo que queremos que esquecemos de agradecer pelo que já temos. Aí ele falou para mim assim: filho, o pai pode morder? Eu falei: pode. Aí ele deu uma mordida na goiaba, cuspiu porque ele não conseguia engolir e falou novamente: obrigado, meu Deus. E eu carrego isso no meu coração, porque nós temos tudo. E mesmo que muitas vezes olhamos para a nossa vida e não conseguimos entender, tipo, Deus, está faltando, está faltando, está faltando, a gente tem que agradecer. Porque o Senhor é o nosso pastor, de nada teremos falta. Mas muitas vezes, pode aumentar um pouquinho esse fundo musical? Pode. Pode aumentar. Muitas vezes a gente fala assim: Senhor, por quê? Por que a rejeição? Por que a separação? Por que o desemprego? Por que o abandono? Por que a traição? Por que, Senhor? Sabe, muitas vezes a gente não consegue entender. Às vezes a gente fala: Senhor, por que as pessoas ali estão felizes e eu estou te buscando e estou triste? Porque o filho daquela pessoa é exemplo, ela nem está indo para tua casa, e meu filho está tão desviado. Muitas vezes a gente não consegue entender, e é difícil entender, é difícil, e nós não temos a resposta. Eu não tenho a resposta, porque a luta, porque a ansiedade, porque a depressão, eu não tenho. Mas uma coisa eu tenho no meu coração, eu carrego todos os dias, que é Romanos 8, 28, que diz bem assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu questiono: Senhor, eu não entendo. Mas uma coisa eu sei, e isso você pode ter certeza: ame a Deus com todo o seu coração, com todo o seu entendimento. Ame, porque por mais que a gente não entenda, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Essa é a única certeza que eu tenho. Por mais que eu não vá entender aqui, hoje eu não entendo. E nós não entendemos os propósitos de Deus. Nós não conseguimos entender. Romanos 11, 33 diz bem assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus caminhos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quão insondáveis são os seus juízos. Sabe, nós não vamos conseguir entender. Jó, depois de passar por tudo aquilo, ele falou assim: bem sei eu
que tudo podes e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Nós nunca vamos entender. Mas coloca esse versículo no teu coração. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu lembro que um dia eu não conseguia falar esse versículo. Eu falo todo dia, mas teve um dia que eu não consegui. Já era 3 horas da manhã, eu orando, chorando. Mas quando eu choro, eu não fico questionando a Deus assim: como o Senhor permite? Não. Por que o Senhor faz isso? Não, porque eu sei que Ele me ama e Ele é meu Pai. Eu só fico: Senhor, tá difícil. Senhor, tá doendo. Aí eu lembro assim que Deus não dá fardo maior que nós possamos carregar. Mas nesse dia eu não conseguia falar, mas foi quando o Espírito Santo entrou no meu quarto e falou assim: meu filho, tudo coopera para o bem daqueles que me amam. Aí eu lembro que eu chorei mais ainda, mas não mais de tristeza, foi porque eu estava consolado. E eu falei: Deus, eu te amo. Eu te amo. Mesmo sem entender. Volta esse fundo musical desde o começo aqui. Não, pode deixar, entrou. Mesmo sem entender, eu confio em ti. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim. Mesmo sem entender, Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro e às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil, não parece? Só pra mim. Mas uma coisa eu sei, seus pensamentos são mais altos que os meus. Ele não disse assim: eu é que sei os planos que tem a teu respeito. Teu caminho é melhor do que o meu. Tua visão é além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor para mim. Mesmo que eu não entenda o seu caminho, eu confio. E Deus, porque sou tão pequenino assim, vou ficar quietinho aqui no seu colo, esperando o tempo certo de tudo. Sabe por quê? Porque eu sei que vais cuidar sempre. O teu melhor está por vir. Eu sei que é o melhor. Mesmo sem entender. Mesmo sem entender, é o melhor para a sua vida. Mesmo sem entender, Ele está cuidando. Mesmo sem entender, um dia você vai olhar para trás e ver tudo que você venceu. Sabe, é uma história que tinha 2 árvores. 2 amigos plantaram 2 árvores. E um cuidava daquela árvore com tanto carinho, colocava cerco para ninguém passar por cima, para ninguém ferir. Já o outro plantou e deixou a árvore. E aí essa árvore, ela passava por lutas, ela não era regada, passava carro por cima dela, pessoas pisavam nela, pessoas quebravam o galho dela. Já a outra árvore era tratada com todo carinho, não tinha luta nenhuma.
E aí passou muitos e muitos anos, aquelas árvores viraram árvores centenárias, era exemplo na cidade. E aí veio uma tempestade muito forte e levou uma árvore. Levou a árvore que era bem cuidada. A árvore que era bem cuidada, ela caiu. Porque a árvore que todo mundo pisava, a árvore que todo mundo tacava pedra, a árvore que todo mundo machucava, conforme ia machucando, ela ia criando raiz. E ela ia ficando a raiz no solo. E ela não tinha água aí para ter água. Ela ia ficando a raiz até chegar nos lençóis. Então a raiz dela ficou muito grande, muito forte. Já a outra que sempre tudo estava bom, a primeira tempestade ela caiu. Sabe o que Deus está falando para mim e para você nessa noite? Você é tão machucado, tão ferido, mas não esquenta não. É eu te fortalecendo o que eu tenho para sua vida. É eu te fortalecendo para você ser tão forte, mas tão forte, que quando alguém chegar pensando em desistir, você vai ser o abraço daquela pessoa. E consegue mais cuidar de mim. O teu melhor está por vir. Eu sei que é o melhor, mesmo sem. Quando eu era criança, o inimigo queria que eu odiasse tantas pessoas. Passei rejeição, bullying, quase sofri 2 abusos sexuais. Não era para eu olhar as pessoas e odiar. Mas Deus transformou tudo em amor. Hoje eu sou grato a Deus, porque tudo que Ele fez na minha vida, tudo que eu passei, Ele sempre esteve lá. Ele sempre foi a minha força, a minha fortaleza. Eu queria encerrar, mas eu queria cantar um hino. Coloca Era a Mão de Deus. Vai ter aí playback masculino. Acha que esteja escrito playback masculino. Ontem eu fui comprar um espetinho. E aí Deus falou assim, canta esse hino pro rapaz. Eu não